Olá, meus amigos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, que a paz que excede todo o entendimento, que vem dele, isso mesmo, que vem de Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia por cada um de nós, esta paz, ela já habita no teu coração. Hoje Deus vai falar com você, não importa se você está sofrendo, não importa, a verdade é que todos nós sofremos um pouco por algo. Não há um ser humano na face da terra que não esteja sofrendo por algo, né? Nenhum ser humano na face da terra pode dizer, olha, minha vida é completa. Não existe. A verdade é que nós estamos sim, nós estamos contentes em Deus, por isso somos completos espiritualmente falando. Mas quando se trata de sofrer, alguém sempre está sofrendo por algo, que aconteceu ou por alguém. E a verdade é que quando nós estamos em Cristo Jesus, a paz do Senhor reina no nosso coração e a gente consegue então visualizar a solução, mesmo no meio do problema. A gente consegue ver a vitória no meio de tantas lutas. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, Bispo Elias, eu não sei o que acontece porque eu vivo triste. E eu falei, para essa pessoa, você vive uma vida de oração? Ela falou, realmente eu não vivo uma vida de oração. Eu falei, pois as pessoas ainda não entenderam o que é a oração. Quando nós ensinamos, ou quando Jesus ensina que nós devemos ter uma vida de oração, não meus irmãos, para que vocês sejam mais religiosos, não é isso. Oração é alimento. Quando você ora, você está se alimentando de Deus e em Deus, se alimentando através do seu Santo Espírito. Por isso Jesus disse, olha, o Espírito está pronto, mas a verdade é que a nossa carne é fraca. Então vocês precisam orar e vigiar, porque ele foi ao monte, ele estava para ser crucificado e quando voltou encontrou os discípulos dormindo. Por isso deixo aí esse conselho para todos vocês. Se você deseja ter força, ser sempre uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, uma pessoa feliz, independente da situação que você atualmente está vivendo, o segredo é a oração. Veja, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de igreja, eu não estou falando aqui de você se tornar uma pessoa mais religiosa, não é isso. Oração é diálogo com Deus. E quando você fala muito com uma pessoa, o que acontece? Você passa a conhecer mais essa pessoa, não é verdade? Quando você conversa muito com alguém, quanto mais você conversa, mais você conhece aquela pessoa, por causa do diálogo. E é o que falta em muitas pessoas. Elas conversam tão pouco com Deus. E muitas das vezes, por conversarem tão pouco com Deus, não conhecem a Deus. Acha que Deus está olhando para elas com um olhar de julgamento, acha que Deus não vai perdoar os seus pecados, porque ela não consegue mudar, ela não consegue se consertar. Por que a pessoa tem esse pensamento? Porque ela fala pouquinho com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais você conhece esse maravilhoso Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Sabia que Deus cuida de você? Deus cuida de você e você nem percebe. Se você soubesse o que Deus faz todos os dias por você, você não tem ideia. Coisas que acontecem no mundo espiritual, livramentos, situações que eram para dar errado, aí Deus põe a mão para que venha dar certo. Mas para você, aos nossos olhos, para mim, para você, a gente olha para aquela situação e diz, deu errado. A gente fica triste, mas na verdade nada dá errado na vida de um cristão. Aprenda isso. Nada dá errado na vida de um cristão. A porta se fechou, deu errado? Não, deu muito certo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 30, está escrito, não sabeis vós que até os cabelos da vossa cabeça estão contados?
10:29, Mateus 10:29 diz: até mesmo as aves dos céus, nenhuma delas cai no chão se não for com a permissão do Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Então, nem sempre o que para eu e você está dando errado, de fato está dando errado. Na verdade, está dando muito certo. É que a nossa percepção é distorcida. Quem é que gosta, exemplo, de estar indo para o trabalho e de repente o pneu fura? O pneu do veículo fura e você fica nervoso porque você está atrasado, vai chegar atrasado, você tem compromisso. Então parece que tudo está dando errado naquele dia. É mentira, mentira do diabo, ele é mentiroso. Na verdade, o Senhor permitiu que o pneu viesse, a furar, porque Deus, ele quis o quê? Ele quis atrasar você para te livrar de algo lá na frente. Mas a nossa percepção, a nossa razão humana, o nosso olhar humano é cruel. É cruel. A gente olha e diz assim: poxa vida, e ainda reclama: meu Deus do céu, por que isso foi acontecer? E Deus está dando livramento ali. Então, na vida do cristão, nada dá errado, tudo dá certo. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo diz assim: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Até mesmo a dor. Até mesmo coisas que extraem lágrimas dos teus olhos. É para te ajudar. Aí você diz assim: mas Elias, o sofrimento, então todo sofrimento vem de Deus? Não é que vem de Deus. Deus permite sim situações difíceis na nossa vida. Não é só os cristãos que passam por situações difíceis não, gente. Isso é a lei da vida. Isso é a lei que rege o planeta Terra. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 45, diz assim, se eu não estou enganado é 45, que diz assim, que Deus faz a chuva cair sobre os bons e maus, e Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Entende isso? Os problemas, eles vão se levantar, eles vão vir para cima de todo mundo. Eles vão vir arrebentando para cima de mim, para cima de você, para cima dos seus familiares, seus amigos, para cima de todo mundo. Qual é a diferença então entre uma pessoa e outra? É que uma está acolhida por Deus, porque ela mesma se refugiou nos braços do Senhor. Aí eu lembrei agora do Salmo 91:14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Olha que lindo isso, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Evangelho é rendição, aliás, redenção e rendição também, Você se rende ao Senhor. O Evangelho é redenção. E quando as pessoas não entenderem o que é o Evangelho de Jesus Cristo, elas vão penar. Elas vão achar que o fato delas estarem cheias de problemas é porque Deus não está com ela, ou porque algumas pessoas chegam a dizer assim, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque tudo dá errado na minha vida. Guarde uma coisa no seu coração: a presença de problemas não significa ausência de Deus. Por favor, aprenda isso. A presença de problemas não significa ausência da presença de Deus. Os problemas vão vir, eles vão se levantar, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Satanás pensa que ele arrebenta, Mas a verdade é que ele está arrebentado. Porque a Bíblia diz que Deus tem poder tanto sobre aquele que engana ou também sobre aquele que está sendo enganado. Olha o poder do nosso Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é especialista em transformar situações de dor e tristeza e frustração em uma situação favorável para essa pessoa, de alegria, de honra. Deus usa ali, muitas das vezes, Deus permite o mal se levantar, Deus pega aquela situação causada pelo mal e transforma ela no favor dele. Lembra de José? Os irmãos venderam José como escravo, a princípio, por inveja, Queriam matar. Mas aí um dos irmãos falaram: não mata não, porque vai trazer maldição, enfim, joga ele no buraco. Depois tiraram ele do buraco, venderam eles a uns homens mercadores, que vendiam escravos, e levaram José para o Egito. Foi dor para José? Foi.
Foi difícil para José? Nem posso imaginar ser tirado da sua família, ser tirado do meio ali daqueles que ele ama, né, do seu irmãozinho, do seu pai, das pessoas que ele amava, e ser vendido para uma terra estrangeira, cheia de ídolos, onde não se cultua o Deus dele, sozinho, sendo tratado como um animal. Foi uma situação de dor? Foi uma dor que não se pode imaginar. Mas o que Deus fez com todo esse mal? Na verdade, os irmãos de José achavam que eles escolheram aquilo tudo, né? Na verdade, Deus não planejou aqueles atos de maldade. Não foi Deus que planejou. Quem planejou foi os irmãos de José. Deus já tinha um plano de levar José para o Egito. Isso aí é nítido. Os irmãos de José fizeram isso da pior forma possível, achando que eram eles. Mas na verdade, Deus já estava permitindo, sempre protegendo a vida de José, porque Deus tinha algo tremendo para fazer na vida de José. Muitas vezes acontecem coisas na tua vida e você acha que é só com você. Você sabia que tem coisas? Olha que revelação do Senhor. Olha o que Deus... Eu estou falando aqui, o rolo espiritual está se desenrolando de uma forma tremenda. Você sabia que muita coisa que acontece na tua vida não tem muito a ver, né, com você? Deixa eu explicar melhor. Algumas coisas que aconteceram na tua vida, lugares, situações que você passou, esteve, você tinha que passar por ali, você tinha que conhecer aquela pessoa, você tinha que passar por esse processo, porque Deus tem algo para fazer lá na frente. Porque Deus tem algo para fazer não só na tua vida, mas na vida de outras pessoas. Então não se trata apenas de você, se trata de muitas pessoas. Deus não honrou só José, Deus salvou muitas nações. É difícil. Às vezes as pessoas, quando vão pregar, só pregam sobre José ter sido honrado, ter se tornado governador e que honrou a família dele. Mas você já parou para analisar que outras pessoas de outras nações, povos de várias línguas foram salvos por causa de José? Sabe o que José era? José era uma figura de Cristo, era um tipo de Cristo naquela época. Ele salvou várias nações da fome, da morte, através daquela situação que aconteceu com ele ali. Deus deu a ele a visão, Deus deu a ele o dom, o discernimento, e então ele foi usado por Deus ali, e muitos foram salvos. Então os propósitos de Deus são tremendos, né? Deus não diz isso lá em Isaías? Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos pensamentos e os vossos caminhos. Você pode não estar entendendo agora o que está acontecendo na sua vida, mas você não precisa entender. Esse é o segredo da felicidade. Porque se você ficar tentando entender, eu vou dizer o que você vai perceber: problemas, frustrações, dor. Você parece que as suas orações não estão sendo atendidas, mas na verdade existe um tempo estabelecido. Deus só fala na hora certa. Deus só vai se manifestar para você na hora certa. Deus está trabalhando. Jesus diz lá em João 5, meu Pai trabalha até agora e eu também. Olha que tremendo. Deus está trabalhando por você. Você não precisa ver, ouvir ou saber. Você só precisa crer e ir em frente, e sempre em oração. Um dos grandes segredos para você passar pelo deserto feliz, abençoado, né, no sentido de se manter firme em Deus, sem olhar o ambiente, porque se é deserto, o ambiente não é favorável. Mas o deserto, ao contrário do que muitos pensam, é uma coisa bacana, gente. É no deserto que Deus se revela. Pega a história da Bíblia e você vai ver que é no deserto que Deus se manifesta aos grandes homens e mulheres. A primeira vez que Deus fala com Abraão, onde Abraão estava? No deserto. Deus chama Moisés, né, para libertar o seu povo. Onde Moisés estava? Apacentando aonde? No deserto do Sinai. Deus chamou vários homens no deserto. A Bíblia diz que João se preparava ali, ainda quando criança, foi morar nos desertos, se preparando até o dia em que tinha que se manifestar. Porque João era um tipo de anjo, de mensageiro. Ele veio no espírito de Elias preparar o caminho do Senhor. E quando chegou a hora, ele se manifestou e começou a pregar que o reino dos céus estava próximo. Olha onde Deus preparou João, no deserto.
E tem muita gente sofrendo porque ela fica orando dizendo: me tira desse deserto, me tira desse deserto, me tira desse deserto. Deus não vai tirar você do deserto. Eu sei que isso é difícil de entender. Deus não vai tirar até Ele olhar para você e ver em você a imagem dEle. Ele te colocou no fogo porque Ele está aprimorando você, Ele está mudando você, Ele está moldando você, Ele está tirando as impurezas, Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele e está colocando em você aquilo que agrada a Ele, aquilo que vai ser útil para você lá na frente. Então, você não tem que orar para sair do deserto, você tem que orar para ouvir a voz de Deus no deserto. Algumas pessoas dizem assim: parece que Deus não está me ouvindo. Aí que está. Apesar que Deus, Ele ouve a todos, mas é você quem tem que ouvir a Deus, porque Deus já te ouve. Deus ouve até mesmo o pior ser humano da face da terra, é ouvido por Deus. Que saia palavras boas ou más da boca dele, Deus está ouvindo, porque Ele detém todo o poder e autoridade. Deus vê tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe tudo. Mas o grande segredo não é Deus te ouvir, porque Deus ouve a todos. O grande segredo é você ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, você tem que se aproximar de Deus. Esse é o segredo. Então, veja, as pessoas dizem: eu quero a felicidade, eu quero ser feliz na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a pergunta do Espírito de Deus para cada um de nós hoje. Eu estou incluído nisso. Todos nós. A palavra de Deus é para todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. A palavra de Deus é para todos os seres humanos. Amém? E a pergunta que o Espírito Santo nos faz é: qual tem sido o seu prazer diário? Qual o seu prazer diário? Deus tem sido o seu prazer diário? Vamos refletir juntos? Então eu tenho aqui o texto de Salmos, capítulo de número 1. Eu sempre esqueço que Salmo não tem capítulo, né? É força do hábito. Salmo não tem capítulo. Salmo, né, é Salmo de número 1. Tem números. É errado a pronúncia capítulo em Salmos. Veja, Salmo de número 1, que é um salmo de Davi. Olha que tremendo esse salmo. Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse salmo aqui, ele explica muita coisa. Ele ensina muita coisa. Muitos pontos que devem ser observados da nossa vida estão aqui nesse salmo. Vamos ao primeiro, lá no verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vai devagar, tá? Vai devagar para você perceber o que Deus está fazendo através dessa mensagem. Primeiro, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Também em outras traduções, privilegiado. É feliz, privilegiado, separado, honrado, né? Abençoado. Bem-aventurado o homem. No caso, o homem aqui, no sentido geral, significa o ser humano. Feliz o ser humano que não anda no conselho dos ímpios. Então vamos nos ater a essa palavra ímpio. O que é ímpio? Muito tempo a gente, né, passou aí falando, até mesmo dentro das igrejas, que ímpio era aquele que não servia a Deus. Nós temos a mania de dizer: fulano é ímpio. Aqueles que estão lá fora são ímpios. Pera lá. Ímpio vem de impiedade. Quem é ímpio aos olhos do Senhor? É só quem não está na igreja? Pelo contrário, tem muito ímpio dentro da igreja. Às vezes, eu fico envergonhado de falar isso, mas às vezes você encontra muito mais justo fora de uma igreja do que dentro dela. Você que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes a pessoa usa um título, um rótulo, bate no peito, diz que é evangélico, diz que é cristão, mas não tem caráter,
prejudica as pessoas, faz de tudo para tomar o lugar do outro, fica denegrindo a imagem das pessoas, se sente bem em julgar as pessoas e está dentro da igreja. Tudo isso que ela está fazendo, qual o nome que nós vamos dar a isso? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. É aquele que faz contenda entre irmãos, aquele que julga os irmãos. Isso são atos de impiedade. Então, se eu estou na igreja, ou se eu sou cristão, mas eu julgo o meu irmão, qual a diferença entre eu e aqueles que não frequentam uma igreja? Não tem diferença nenhuma. Às vezes tem, hein? Na verdade, às vezes tem. Às vezes, a pessoa que está na igreja fazendo esse tipo de coisas, julgando os outros, é que é o ímpio. Porque tem pessoas aí que não pisam o pé dentro de uma igreja, nem sequer tem uma Bíblia, mas são pessoas que têm caráter, não gostam de estar falando da vida de ninguém, pessoas que vivem com do trabalho das suas mãos, com seu suor, não prejudica ninguém, não cobiça as coisas de ninguém e não tem aparentemente essa religiosidade. Então, meu amigo, pera lá, quem é ímpio aqui? Quem é ímpio, na verdade, nessa história? Ímpio não é quem está fora da igreja, tá? E que igreja é essa? Às vezes você acha que igreja é o quê? Parede? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma só pessoa numa igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu sou igreja. Não, você não é igreja. Não cometa heresia. Certo? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós não podemos deixar de congregar. Igreja é um aglomerado de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. É o que faz do ambiente igreja, as pessoas. Ok? Agora, individualmente, o que nós somos? Templo do Espírito Santo. Agora, você abrir a boca e dizer eu sou igreja? Não. Então, se eu sou templo do Espírito Santo e eu frequento uma igreja, fazendo daquele lugar igreja, eu sou uma dessas pessoas que me junto a outras pessoas para cultuar a Deus, e ainda assim eu julgo o próximo, eu estou dentro da igreja e sou ímpio. Então, quando Davi diz assim, é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não é aquele homem que não anda no conselho daqueles que estão lá fora. Não, é para você também não andar no meio de pessoas que se dizem cristãs, mas vivem fofocando da vida alheia, vive falando mal do próximo, vive com mau caratismo, prejudicando as pessoas, querendo prejudicar muitas das vezes. Olha só, eu já ouvi isso. Crente, cristão, tentando prejudicar pessoas que não servem a Deus no local de trabalho para tomar o lugar dela. Você vem dizer que uma pessoa dessa é cristã? Nunca foi. Nunca foi. Ela diz ser. Ela diz isso para ela dormir à noite, mas ela não é. Aos olhos do Senhor ela é ímpia. Porque aos olhos de Deus, justo não tem nada a ver com religião. Justo, uma pessoa justa, não tem nada a ver com o tipo de fé que ela tem, e sim com um tipo de caráter. As escolhas que essa pessoa faz é o que torna ela justa ou ímpia. Não tem nada a ver com placa de igreja, não tem nada a ver. Você tem 50 anos na igreja. Você pode ter 50 anos de igreja e ser um ímpio. Então, vamos abrir os olhos espirituais. Por que Deus está falando isso através dessa mensagem? Porque às vezes a vida espiritual de muitas pessoas está travada, porque apesar dela fazer tudo certo, ela se esforça em agradar a Deus, ela tem fé no Senhor, mas a vida dela não progride, porque ela vive ouvindo conselhos de ímpios. Esses mesmos ímpios às vezes frequentam o culto com você. É triste dizer isso, mas às vezes, preste atenção, essa questão de aliança é tão importante, é tão séria. A Bíblia diz que Deus era com Josafá. Deus se agradou de Josafá porque Josafá fez o que era certo aos olhos do Senhor. Hein? Mas Josafá não cometeu o erro de fazer aliança com Acabe? Deus mandou um profeta lá para repreender Josafá. E foi por causa da aliançazinha dele, ele pegou o filho dele e casou com a filha de Jezabel.
Aí sabe o que aconteceu? A filha de Acabe, sabe o que aconteceu? Deus permitiu que Jerusalém fosse atacada. O mal se levantou contra Jerusalém. Josafá era de Deus, mas fez aliança errada. Alianças erradas prejudicam, amarram o teu crescimento espiritual. E se a tua vida espiritual está amarrada, todos os outros sentidos da tua vida vão ficar amarrados. Porque se você não anda espiritualmente, você pode fazer o que for financeiramente. Você pode fazer o que for sentimentalmente, no sentido familiar, sempre haverá sofrimento e dor, né, nessas áreas. Por quê? Porque a vida espiritual está doente. A cabeça do ser humano é a vida espiritual dele. Se a cabeça está doente, o corpo padece. Então veja, Davi está dizendo aí, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. É a mesma coisa do ímpio. Quem é pecadores? Que Davi está dizendo aqui? Quem são esses pecadores? Se todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. Eu sou pecador, você é pecador, todo mundo é pecador. Então a gente não vai conversar com mais ninguém, porque todo mundo é pecador. É isso que o rei está dizendo? É isso que Davi está dizendo? Que não se detém no caminho de pecadores? Não, não é o pecador, não é o homem em si. Davi está dizendo, eu vou traduzir para você, não se detém no caminho de pessoas más. Não importa a religião dela, não importa se ela leva o título de santo ou de santa, se ela é má, ela é injusta, ela é ímpia, né? Ela é, como diz aqui, ela é uma pessoa impiedosa, mesmo tendo o título de religiosa. A vida dela vai ficar travada. Mais alianças que não são aprovadas pelo Senhor, gera dor e sofrimento, tá? Então vamos para o próximo ponto. Isso aqui é o verso 1. Não, e ainda tem. Não é só andar. Davi está dizendo, não ande no conselho dos ímpios, não atravesse o caminho deles. Terceiro, lindo demais esse conselho, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe o que é escarnecedor? Sabe o que é escarnecer? Escarnecer, eu sei que você já sabe, mas explicando, escarnecer significa zombar, né? Significa desprezar. Uma pessoa que escarnece de outra é uma pessoa que está zombando de outra pessoa, daquela pessoa, fazendo pouco daquela pessoa. E esses escarnecedores, mais uma vez eu repito, estão fora da igreja? Eles estão em todos os lugares. Escarnecedor. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que escarnece das coisas de Deus. Exemplo, eu sei que algo não está legal, não é de Deus, Deus não aprova. Aí alguém chega e diz assim, pode fazer, não tem problema não, isso aí não tem problema, todo mundo faz, né? E eu aconselho também a outros fazerem. Aí alguém chega e diz assim, não vou fazer porque Deus não aprova isso. Aí eu vou e digo assim, tá bom, santinho, ou tá bom, o crentão, né? Não, você é o cara. Eu estou o quê? Escarnecendo de um ato de justiça. Eu estou escarnecendo do bem. Eu vou abrir o verbo aqui para você, meus irmãos. Eu passei por 2 ministérios, só para você ter uma ideia, rapidamente. Eu não quero falar de nenhum dos ministérios. Que Deus abençoe todas essas igrejas, pois todas as igrejas pertencem ao Senhor. Não quer dizer que o trabalho feito nessas igrejas agrade a Deus, mas as igrejas pertencem ao Senhor, porque a igreja é a noiva de Cristo. Mas eu passei por 2 ministérios. Em um eu fiquei 10 anos como pastor desse ministério, no outro eu fiquei 4, né? Enfim, e os outros pregando em várias igrejas. Bom, sabe o que acontece? Eu eu ganhei, Deus me deu o livramento de muitos homens. Eu conheci vários homens e não estou culpando eles, entende? Que pregam uma palavra, mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus saía da sua boca, só para você ter uma ideia, saía também da mesma boca vários palavrões, conversas que uma pessoa que realmente anda com Deus não deveria falar, não deveria estar se envolvendo.
né? Aí você diz assim, e você não fazia isso? Não, não é que eu não fazia, mas eu fazia. Sabe por quê? Porque quando eles faziam, eu ficava rindo e concordava. Realmente, não sei do que. Para agradar a pessoa, você já sabe como é que é a história, né? Para agradar a pessoa, você não quer bater de frente, enfim. É aquela questão de você ser politicamente, né, diplomático com todo mundo. E nisso de agradar os homens, você acaba desagradando a quem? A Deus. Sem perceber. Já vira uma coisa do dia a dia. Alguém faz uma brincadeirinha maldosa e você dá aquela, né, você ri, você fala isso mesmo e tal, para descontrair. Aí alguém diz, é sadio, né? Não sejais demasiadamente justo. Não, ninguém é justo, não. Mas não sou eu que faço as regras, nem você. A Bíblia nos ensina que da boca do perverso só sai abominação. E do seu ventre só sai astúcia. Não é o que Salomão diz? É o que a Bíblia diz. Então, se eu estou vendo astúcia e abominação saindo da boca de alguém e eu estou concordando com aquela pessoa, ainda que eu não esteja falando, eu estou escarnecendo de Deus, porque eu estou no meio. Entende isso? Paulo também diz isso. Paulo diz assim, vocês têm que fazer o que é certo. É claro que vocês não precisam, eu não me refiro que vocês não devem andar com os que estão no mundo, porque aí vocês teriam que sair do mundo, o apóstolo Paulo diz, mas eu me refiro aos irmãos que, dizendo-se crentes, irmãos, andam praticando tais coisas. Então o que acontece? A pessoa que anda num caminho de impiedade, ela tem plantado impiedade. E um dia ela vai colher exatamente o que ela está plantando. Colossenses capítulo 3, verso 25. Aquele que faz injustiça, receberá em troca a injustiça feita, nem mais nem menos. Porque nisto não há acepção de pessoas. Se eu estou andando com aquela pessoa, no dia que chegar o pagamento, a fatura para ela pagar, e eu estou aliançada com ela, eu vou receber o pago junto com ela, porque eu estava aliançado com ela, entende? Então o que eu aconselho você? Você que realmente deseja ser feliz. E Davi disse isso. Quem é que vai contestar Davi? Davi foi o maior rei de Israel. A Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma guerra, e Deus fez o nome de Davi famoso. Qual era o segredo de Davi? Ele não andava no conselho de ímpios, ele não se detinha no caminho de pecadores, que são esses que eu já expliquei. Todos somos pecadores, mas esses pecadores que Davi diz são aqueles que, conhecendo as escrituras sagradas, praticam atos de maldade. Então Davi não andava com essas pessoas e nem se assenta na roda de escarnecedores. Aí você vai pagar um preço? Se você decidir não se sentar no meio deles, vão dizer que você se acha o melhor do mundo, vão dizer que você se acha o perfeito, a perfeita, vão dizer que você é apitolado, é fanático, vão chamar você de um monte de coisas. Não esquenta a cabeça, simplesmente faz o que a Bíblia está mandando e não ouça conselho deles. Existe um pregador americano, eu não sei falar muito esses nomes americanos, mas o sobrenome dele é Tozer, W. Tozer. Ele diz assim: nunca ouça um homem que não teme a Deus. Se você parar para analisar, ele tem razão. Porque se ele não teme ao Senhor, do que vale todos os seus conselhos, ainda que sejam bons, ainda que você saiba que o que ele está falando é verdade, ele não teme a Deus. Então o que ele diz não serve sequer para ele, não vai salvá-lo, suas palavras não têm força, porque o principal, que é temer a Deus, ele não faz. Bom, agora veja, vamos para o verso 2. Olha que legal, né? A gente só leu o verso 1 do Salmo 1. Olha só, agora vamos para o 2. Antes, quer dizer, o homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dessas pessoas maldosas, nem se assenta com escarnecedor. Depois que você segue esses 3 conselhos, aí ele diz assim: antes, o prazer desta pessoa está na lei
do Senhor. Gente, o que é lei do Senhor? Lei do Senhor. Estamos falando da palavra de Deus, tá? Antes o seu prazer. Mas falando assim, é uma linguagem tão superficial, né? Você sabe a diferença de gostar e de amar algo ou alguém? Você pode gostar de algo, mas você... Exemplo, eu gosto de... um exemplo fútil, mas para você entender. Eu gosto de futebol, tá? Mas eu não amo futebol. Então, como eu não amo futebol, eu não estou interessado no que está acontecendo nos campeonatos, eu não estou interessado, eu não sei o nome dos jogadores, mas eu abro a boca para dizer, olha, meu time é o São Paulo, meu time é o Palmeiras, meu time é isso, porque eu gosto de futebol, mas eu não amo futebol. Agora, aquele que ama futebol, veja uma pessoa que ama futebol, que ama mesmo o futebol. Ele sabe o nome de todos os jogadores, ele sabe quem foi transferido, ele sabe quem foi vendido, quem foi comprado, ele sabe que campeonato está acontecendo, ele compra até canais, não é? Ele compra até os canais fechados, porque ele não quer perder nenhuma notícia do mundo do futebol. Por quê? Ele ama futebol. Então, gostar de Deus ou da palavra de Deus é uma coisa. Então, quando eu gosto de Deus, como é que eu me comporto? Eu vou à igreja, eu me sinto bem na casa de Deus, até acompanho a leitura bíblica com o pastor, porque eu gosto de Deus, eu gosto da igreja. Mas quando acaba o culto, eu não me lembro mais de Deus. Eu não tenho a coragem de abrir a Bíblia na minha casa, eu não tenho a coragem de abrir a Bíblia na minha casa e meditar. Eu gosto de fazer isso na igreja. Por quê? Porque eu gosto da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ainda não é o meu prazer. Você acha que... Exemplo, pensa em algo que você gosta muito. Porque você gosta, você não se sente o quê? Afadigado com aquilo. Exemplo, você gosta de filmes. Eu gosto de filmes. Gosto bastante de filmes, principalmente os seriados bíblicos. Eu acho que eu ainda vou ser o campeão do Netflix por assistir 3 seriados, né? O de Davi, o de José e os 10 Mandamentos. Apesar de não concordar com muitas coisas ali, ok. Mas, no geral, é bem bacana os seriados. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti José, Davi e os 10 Mandamentos, né? Então, assim, porque eu amo aquilo. Eu amo assistir seriado bíblico. Mas se eu apenas gostasse, eu iria acompanhar, eu iria ver uma vez ou outra, mas porque eu não amo. Eu não tenho prazer naquilo. Só existe prazer quando há amor. Só existe prazer, atenção, quando há amor. É diferente da visão em que esse mundo tem. O que eles dizem que é prazeroso, na verdade é ilusório. Porque é curto, passa rápido, não tem, como é que eu posso dizer, não tem constância, não tem estrutura, não é sólido, é passageiro. Então, a palavra de Deus, você não tem que gostar da palavra de Deus. Se você realmente quer ser usado por Deus, se você realmente deseja ser abençoado e, o mais importante, alcançar a redenção, que é a vida eterna, sendo salvo, ter o teu nome no livro da vida, você precisa, a partir de hoje, ter prazer na lei do Senhor. Uma pessoa me disse assim, eu não consigo meditar na palavra, Bispo Elias. Eu pego na Bíblia, eu leio o primeiro capítulo e já estou dormindo. E você acha que isso é normal? Vê se você dorme lendo uma revista. Vê se você dorme lendo outras coisas. Por que você não dorme? Porque aquilo ali não incomoda as forças espirituais do mal. Quando você pega na Bíblia, no plano espiritual, todos os demônios se movimentam, dardos são lançados, para que você o quê? Venha dormir. Então o que acontece? O prazer desse homem que Davi fala, que Davi está falando aqui, que ele não anda no conselho de ímpios, ele não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores.
Davi está dizendo aqui, olha que tremendo. Antes o prazer desse homem está na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Você acha que Davi tinha tempo? Alguém diz assim, para meditar na palavra de dia e de noite tem que ter tempo, eu trabalho muito. Meu amigo, não tem desculpa. Eu sempre falo isso. Se você não tem tempo para o dono do tempo, você vive perdendo tempo. Vou repetir. Se você não tem tempo para o dono do tempo, você vive perdendo tempo. Todo o resto é em vão. Seu trabalho é em vão, sua dedicação à família é em vão, sua dedicação ao seu casamento é em vão, sua dedicação aos seus filhos é em vão, aos seus amigos. Porque o mais importante você tem negligenciado. A palavra de Deus não é só uma leitura. Ela vai gerar vida para você, para o seu corpo, saúde para os seus ossos, saúde para a sua alma. A palavra de Deus tem que ser o seu prazer. Você pode ter outros prazeres. Você gosta de assistir um filme, você gosta de ir no cinema, isso é sadio. Mas o seu maior prazer deve ser a palavra de Deus. Verso 3. Então o prazer dele está na palavra do Senhor, porque ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta com escarnecedores. O prazer dele está no Senhor e na sua palavra. O que vai acontecer? Agora Davi fala dos resultados desse homem cujo prazer é a palavra de Deus. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Preste bem atenção. Visualize na sua mente agora uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, tá? Que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo. Tempo esse que pertence ao Senhor. E cuja folhagem não murcha, traduzindo, a fé não esmurece, a força não se acaba. E diz assim, essa parte aqui sempre me emociona, gente. Olha, esse homem, cujo prazer é a palavra, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, tudo será bem sucedido. É lindo, né? É o resultado, quando você tem a palavra de Deus como teu prazer. Os ímpios, lembra dos ímpios que falamos no verso 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, aqueles que praticam impiedade, que muitas das vezes estão dentro da igreja, e nós temos a mania de dizer que os ímpios estão fora. Tem muito ímpio dentro da igreja, com título de cristão, com título de pastor, com título de obreiro, com título de bispo, com título de apóstolo. Ímpio. Você quer ver uma das maiores características de uma pessoa que é ímpia? Se não é a maior, é uma das maiores. A pessoa que é ímpia, já diz, né? Impiedade. Ele não tem misericórdia de ninguém. Você conhece alguém assim? Ah, mas eu conheço alguém que é assim, mas ele está no altar. Ímpio. Ímpio. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, uma das primeiras características de uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de si, está lá em 1 João, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus. Ele ama. E quem ama é misericordioso, sabe perdoar. É difícil, mas ele tem força para perdoar. O Espírito Santo de Deus garante isso. Então quando você vê alguém ímpio que diz assim, eu não estou nem aí, bem feito. Já ouviu alguém falando isso? Bem feito. Você fica sabendo de algo que aconteceu com a pessoa, né? Que anda muitas das vezes numa vida errada. Aí alguém diz assim, bem feito. Tomara que perca tudo. Eu estou torcendo que ele seja destruído. Maldito. É ímpio. E ímpios carregam dentro deles normalmente impiedades. A impiedade gera o quê? O ódio. A impiedade gera o quê? O narcisismo. Só pensa nele, tudo que faz é para ele, sempre para ele, por ele e para ele. Outra característica do ímpio, ele é uma pessoa totalmente soberba, orgulhosa. Só ele está certo, ninguém está certo, só ele está certo, né? E ele vai morrer dizendo que está certo. Ninguém dobra ele. Está errado. Deus vai dobrar. Olha, esse negócio de soberbo é tão sério, gente, que a Bíblia diz que Deus vai destruir os soberbos da terra. Né?
pessoa ter o diabo como inimigo é fichinha. Agora você ter Deus como inimigo é complicado. Quem é que vence? O Senhor, não é? Ele é o Deus da guerra, Ele é o Todo-Poderoso. Não há inimigos. Aliás, Deus nem inimigo tem. Porque ter inimigo significa ter alguém. Quando eu digo eu tenho um inimigo, é ter alguém no mesmo nível que pode me substituir, que pode me prejudicar, que tem poder para isso. E quem é que pode prejudicar o Deus Todo-Poderoso? Então Deus não tem inimigo. É só uma forma de expressão. Bom, então ele é como árvore plantada junto à corrente de água, ele dá fruto, a fé não murcha e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, aqueles que eu falei para você aqui da parte B do verso 1, do verso 1 aqui, não pecador no sentido generalizado, mas pecador no sentido de conhecedor da palavra e mesmo assim faz o que é mal, julga as pessoas, mente, faz de tudo para prejudicar o próximo. Esse tipo de gente aí, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos. Sabe o que significa congregação dos justos? Não está falando de igreja aqui. Congregação dos justos. No ambiente ou no caminho da justiça. Verso 6, para a gente encerrar, é o último. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha que lindo isso, gente. Mas ninguém está me vendo, bispo. Eu sou maltratado, ninguém reconhece o meu trabalho, as pessoas não me valorizam. Esquece. Esquece. Você não precisa de reconhecimento humano, porque está escrito aqui, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra de Deus, meu amigo. Então, quando a gente explica que nós devemos nos apegar a Cristo Jesus e buscar esse evangelho de redenção e rendição, significa exatamente o quê? De você se entregar totalmente a Deus, confiar no Senhor. Não ande no meio de pessoas que escarnecem. Você agora mudou, você tomou uma atitude em fazer o que é certo, e aí aquelas pessoas que se dizem de Deus zombam de você. Outro dia um pregador que me conheceu de um outro ministério já ligou para mim xingando. É verdade. Eu não estou aqui falando de ninguém não, gente. Eu até ri. Ele ligou xingando, E aí eu falei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Quando que essa pessoa vai mudar? Aí eu falei para ele, você não tem jeito, né, rapaz? Você não muda mesmo. Aí me xingou mais ainda. Isso é bonito? Isso é feio demais, gente. Mas eu tô abaixo, Essa pessoa, eclesiasticamente, está acima de mim. O que eu posso fazer? Eu vou repreender? Não. Salomão disse para a gente não repreender o tolo, porque se repreender o tolo, ele vai te odiar. Repreende o sábio e ele vai te amar. Então, assim, eu oro para que Deus toque. A Bíblia diz que quem convence o homem do erro é o Espírito Santo. Mas é triste, porque quem sofre é a própria pessoa. Então, meus irmãos, outra coisa, viu, gente? Cristãos que já é viciado em falar palavrão. Tome cuidado com isso. Eu vou mostrar depois aqui, eu vou fazer uma live só sobre isso. Você sabia que quando você fala um palavrão, da mesma forma que com a sua língua você bendiz ao Senhor, você pode maldizê-lo? Está lá no livro de Tiago. Você sabia que quando você fala um palavrão, você está adorando a Satanás? Porque ele é o pai das blasfêmias. A Bíblia diz que nos últimos dias, quando acontecer o arrebatamento e vier a grande tribulação, como nunca houve na história da terra, aqueles que vão se perder, aqueles que
mesmo diante da grande tribulação, não vão se arrepender, não vão se dobrar ao Cordeiro, pagar com as suas vidas o preço da salvação, eles vão maldizer a Deus. Eles vão falar palavras de maldições. Você sabe qual é a interpretação de palavras de maldições? Ou palavras malditas? Palavrões. E quando você fala um palavrão, você está se igualando a Lúcifer. Porque é ele quem maldiz o Senhor todos os dias. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai, é o príncipe da maldade. Então quando alguém xinga, desculpe, eu sei que é pesado o que eu estou falando, mas quando alguém xinga, é o mesmo que dizer: Satanás, eu te amo. É adoração ao diabo. Você quer ver como é tão sério isso? Jesus disse que aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno. Não sou eu que estou dizendo, não. Jesus disse isso. Aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Tolo, que é uma palavra usada muitas das vezes por Salomão, mas ele coloca no outro sentido. Salomão está falando de tolo no sentido de uma pessoa que não é prudente, que não anda no caminho da sabedoria. Mas é uma palavra tão simples que qualquer um pode dizer: é tolice, você é tolo. Mas até isso é condenável pela palavra de Deus. Então, se esforce para que da sua boca venha sair palavras abençoadas. Mesmo quando você estiver com raiva de alguém, diga assim: ô abençoado, vem aqui, abençoado. Abençoado. Abençoe. Mas não abra sua boca em hipótese alguma para falar um palavrão. Porque, lembre-se, da próxima vez que você vir alguém falando um palavrão e da igreja, pessoas que dizem servir a Deus, você vai se lembrar: é o mesmo que ela está dizendo: eu te amo, diabo. Tá? Existe um estudo sobre isso. Isso aí não é opinião minha só não, gente. Eu tenho base bíblica para falar sobre isso. Eu posso usar aqui vários textos, mas o principal deles está em Apocalipse. Você sabia que palavras de maldições são espíritos de rãs? Esses espíritos em forma de rãs levarão os homens a blasfemarem contra Deus quando forem feridos da grande tribulação. Espírito de rã, é demônio. Então guarde isso no seu coração. Vigia nas palavras, que da tua boca saia palavras perfumadas ali para adorar o Espírito Santo, para alegrar a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Então medita no Salmo 1. Se eu fosse você, eu te dou um conselho. Abra aí a sua Bíblia aí no Salmo 1, deixa aberto aí mais ou menos aí um mês no Salmo 1 e medita nisso. Aí você vai olhar para o Salmo 1 e você vai dizer assim: Davi está dizendo que eu tenho que ser uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Está aqui, ó. Eu não posso andar no conselho dos ímpios, eu não posso me deter, ou seja, me colocar no caminho de maus, tá? E a Bíblia também me proíbe de sentar com quem escarnece do Senhor. E o verso 2 me ensina que o meu prazer tem que ser a palavra de Deus. Se você me obedecer e fizer isso, e deixar a palavra aberta aí no Salmo 1, e meditar, refletir nessa palavra, e começar a fazer da lei de Deus o teu prazer, tudo vai dar certo para você. É o Senhor que está dizendo, Bispo Elias, que tudo vai dar certo para mim? Eu não. Eu sou um homem, não tenho poder para fazer nada. Quem diz é a palavra de Deus. Se o seu prazer for a lei de Deus, o verso 5 do Salmo 1 diz, aliás, o verso 3 do Salmo 1 diz: ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem, que é a sua fé, sua força, não murcha, e tudo quanto ele faz. Então não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Tudo que você fizer vai dar certo, se o teu prazer estiver na lei do Senhor. Tá bom? Meus irmãos, eu quero agradecer por vocês ouvirem o Espírito Santo, porque vocês não estão ouvindo o homem, vocês estão ouvindo o Senhor, né, que usa a minha vida para alcançar teu coração. Eu quero fazer 2 pedidos a todos vocês. O primeiro é que você compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam urgentemente
fazer da palavra de Deus o prazer delas. Elas devem parar de gostar de Deus e passar a amar a Deus de todo o coração. O segundo é que nós temos aí um projeto em andamentos. Eu sempre chamei esse projeto de Projeto Atos, porque se você não sabe, o único livro na Bíblia que não foi terminado e só vai terminar com a volta de Jesus é o livro de Atos. Os atos apostólicos ou atos eclesiásticos ali, atos de avivamento, atos proféticos, Atos dos Apóstolos é um livro que reflete, que mostra ali o início, o nascimento da igreja do Senhor. Ali no capítulo 2, a igreja, você vai ver como que era a igreja, como viviam os convertidos. Então, é um livro inacabado, só vai acabar com a volta de Jesus. Por isso que eu tenho um projeto, eu o chamo de Projeto Atos, porque no sentido geral, porque nós levamos a palavra de Deus de forma genuína para todas as pessoas. Eu tenho pedido ajuda para as pessoas, e se você for tocado a nos ajudar, você pode nos procurar e nos ajudar. Nós investimos em almas, nós somos transparentes, e eu até falo para as pessoas, se você deseja saber para onde está indo a tua oferta, para onde está indo a tua ajuda, você pode nos procurar. Nós somos transparentes, nós temos um projeto, estamos no Nordeste aqui do Brasil, estávamos em São Paulo, estamos no Nordeste aqui do Brasil, e é algo que está nascendo. E esse é o evangelho que nós temos pregado, da cruz de Cristo. Quando uma pessoa recebe esse evangelho e muda de vida, se rende a Jesus, você que tem ajudado esse ministério, você será também responsável pela salvação dessa alma. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu falei outro dia da minha mãe. A minha mãe passou Jesus para mim. Essa foi a maior herança que ela deixou para mim. Desde pequenininho, me levando para a igreja, falando da palavra de Deus para mim, e eu cresci, me apaixonei por Deus, por sua palavra, e prego a palavra de Deus há 22 anos. Significa que cada alma que eu ganhei, cada pessoa que eu evangelizei, cada pessoa que foi batizada e que aceitou Jesus, nesse galardão a minha mãe tem participação. Por que a minha mãe tem participação? Porque foi ela quem passou essa herança chamada Cristo. Ela tem participação. Ela também vai participar desse galardão. Olha que tremendo. Porque é uma união. Ela passou para mim e eu estou passando para milhares de pessoas. Como eu estou passando para vocês. Se a minha mãe não tivesse passado Cristo para mim, eu não estaria fazendo essa live hoje. Olha que tremendo. Não é tremendo isso? Então, quando você ajuda a obra do Senhor, não é ajudar como alguns ajudam. Eu vou ajudar, profetiza aí que eu vou ser rico. Não, eu não quero nem falar sobre isso, que eu já fico nervoso. De verdade, gente. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, a igreja convertida, eles tinham prazer de ajudar. Sabe o que muitas pessoas faziam? Alguns vendiam até propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Calma aí, não eram os apóstolos que pediam não, tá, gente? Tá bom? Pastores, apóstolos, não façam isso, tá bom? Se alguém deseja fazer para Deus, entre a pessoa e Deus, porque ela está fazendo para a obra, não é para o pastor. Então o pastor não tem que se meter. Mas as pessoas faziam isso porque elas estavam cheias do Espírito Santo, tá bom? Então eu peço ajuda para todos vocês aí. No mínimo, se você disser assim, eu não posso ajudar, mas orar você pode, não pode? Eu acredito que orar você pode. Então ore por mim. Lembra aí do servo, diga sim para Deus nas suas orações. Abençoe o Bispo Elias, o projeto Atos, o projeto que ele está realizando aí na ordem, seguindo a ordem do Senhor. E ore para Deus enviar provedores, porque sozinho eu não posso, gente. Sozinho eu não posso. Eu prego o Evangelho há 22 anos. E eu vivo para Deus. Meu único bem é Deus. Tá bom? Nós precisamos da ajuda daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não esquece de compartilhar o vídeo, porque tem muita alma aí para ser salva. Tem muita gente precisando de Jesus. E se você se importa com o reino de Deus, se você é salvo, então salve. Compartilhando o vídeo, almas serão salvas. Que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
habite no vosso coração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Dias melhores estão chegando e logo você vai entender porque tanta luta que você vem passando. Você vai sorrir muito ainda na presença do Espírito Santo. Ah, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. Fica firme, não desiste, olha para o teu Criador e obedece. Medita no Salmo capítulo 1, porque Deus, Ele é com você. Deus abençoe. Até a próxima.